Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Jesus nos acolha nessa quarta-feira, nos trazendo muita paz, serenando nosso coração, confortando as nossas dores, aliviando todo o fardo que a gente carrega, trazendo muito entendimento para que a gente possa absorver tudo aquilo que viemos buscar e que quando retornarmos para os nossos lares estejamos muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Eu falo demais, quem me conhece sabe. Então, o que acontece? Eu percebo que em todas as palestras que eu faço, sobra um monte de conteúdo que eu não consegui expor no dia. E foi o que aconteceu na última. Então, hoje eu vou dar sequência ao nosso estudo. Eu quero começar com uma passagem que tem no Evangelho de João, muito bonita, que na verdade ela é muito emocionante. Para quem assistiu a série ali de Jesus, tem ela. E se vocês colocarem ali no YouTube, Jesus e a Samaritana, vocês vão assistir mais ou menos 8, 9 minutos e é muito emocionante da conversa de Jesus. Então, certo dia, Jesus estava voltando da Judeia para Galileia. Ele poderia ter feito um caminho bem mais tranquilo, às margens do rio, mas ele resolveu passar pela região da Samaria, que nem era uma região recomendada para eles andarem, porque os samaritanos e os judeus não estavam se entendendo naquele momento, então nem seria seguro. Mas ele, o mestre, ele tinha uma missão quando passou por lá. Então ele foi por lá, ele estava em Sicar, quando ele se sentou perto de um poço. Os discípulos foram até a cidade mais próxima buscar alguns alimentos e ele disse que estaria lá, esperando por eles, perto desse poço de Jacó. Horário de meio-dia, sol escaldante, e uma mulher samaritana se aproximou desse poço para tirar água e Jesus pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água. Ela estranhou muito aquela atitude dele e ela disse para ele: o senhor judeu pedindo água a uma samaritana? Como assim, né? Se eles nem se entendiam, e também um homem assim conversar com uma mulher. E Jesus começa a conversar com ela e ele fala assim: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus traz uma provocação para ela, porque na verdade ele pediu daquela água porque ele estava vendo nela uma irmã que ela não precisava daquela água material, ela precisava da água do espírito, né, da água da vida. E ele, com as perguntas dela, com as perguntas dele, ele acabou fazendo com que ela quisesse saber, né, que água é essa que ele tinha. Então ela começa a falar com ele e ela diz assim que ele não tem balde ali, como é que ele vai tirar a água, que o poço é fundo, que como é que ele vai conseguir essa água da vida. E daí ele diz para ela, essa passagem que eu acho linda, ele diz assim: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E daí ele começa a explicar para ela que ele é o Messias, a missão dele, e ele começa a espalhar a boa nova para ela, e ela entende, e ela começa a entender que Deus está em cada um de nós, que ela não foi abandonada por Deus, que ela pode chamar Deus, que ela pode orar por Deus no lugar que ela estiver. E ela carrega muita dor naquele coração e ele começa a conversar com ela, e ela dizendo que não é digna da oração, que Deus não está ouvindo ela, e ele diz: como não, se eu sou o Messias e eu vim aqui por você? Então é uma passagem linda em que ela se depara com esse Deus e começa a entender a grandiosidade desse Deus. E essa água que ela está indo buscar no poço representa muitas vezes o nosso lado material.
tudo aquilo que através da matéria a gente está sempre buscando sanar, todos os dias buscando sanar, buscando. Só que a gente nunca consegue. Sempre precisa ir ao outro dia novamente, às vezes no pior horário, né? Por que meio-dia, né? Por que no pior horário? Por que é tão sofrido? Se Jesus pode oferecer essa água da vida que vai fazer com que a gente nunca mais tenha sede. Então, essa provocação dessas verdades de Jesus, dessa vida eterna que ele fala, de todo esse amor que ele vem trazer. E através dessa conversa, eu peguei mais um trechinho do Evangelho para entrar na explicação que eu realmente quero chegar com vocês. Que é no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Mais uma conversa de Jesus que faz com que a gente repense as nossas atitudes. E ele diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, juntando essas duas passagens de Jesus, esse ensinamento vivo que ele deixou, nessa busca pelo nosso lado espiritual, porque nós somos espíritos eternos, destinados à perfeição, e os entraves da nossa vida, tanto essa água material, que fala no primeiro encontro ali de Jesus, quanto os entraves que a gente vai colocando, as coisas que a gente precisa modificar. Por que nós estamos aqui? Qual a nossa missão? O que a gente ainda está errando? E o que a gente só enxerga lá no nosso irmão? Né? O que é mais fácil? Eu vou ficar lá falando do meu irmão, todos os erros dele, todos os defeitos dele, sendo que eu tenho tantas coisas para arrumar na minha vida. Aí aqui, no Evangelho, fala sobre essa insensatez da humanidade, que consiste em estar sempre buscando o mal no outro, tentando corrigir o outro, e não olhando para a gente, mostrando a chaga que é o orgulho na nossa vida, a ponto de não querermos reconhecer os nossos erros. E no livro Renovando Atitudes, vem a nossa explicação para tudo isso. Começa assim, no item velhos hábitos. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O engraçado é que eu digo, toda vez que a gente vai estudar um tema para falar um pouco sobre ele, parece que aquela mensagem primeiro é pra gente, né? Está mais perto de quem começou o estudo. E eu comecei a estudar mais profundamente esse assunto, sobre os nossos vícios, sobre os nossos hábitos, e percebi o quanto eu tenho que mudar em mim, o quanto a gente tem que mudar na gente, e o quanto que muitas coisas na nossa rotina, como a Taninha disse ali no início, tão corrida, no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem tanto tempo, e a gente acaba não percebendo. Então diz assim, em primeiro lugar é necessário conceituar o que são esses vícios na visão espírita. Então são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental, que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e a situações. Então, explico que esses vícios, esses hábitos que a gente cria, é algo enraizado no nosso espírito, que a gente traz, às vezes, de muitas encarnações, e a gente acaba caindo no mesmo erro, muitas vezes sem sentir. E a gente vai levando e não vai corrigindo, e muitas vezes a gente nem percebe que tem esses vícios. Mas é algo que é tão forte, tão enraizado na gente, que se torna difícil vencer.
a gente tem que ter força de vontade, a gente precisa reconhecer. Então, como que isso acontece? Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão, que se refletem até hoje, como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e independência. Outros trazem enraizadas experiências em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Claro que a nossa criação vai influenciar muito nas nossas decisões quando adultos. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional. Dessa forma, entendermos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais, desarmônicos, desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual. Porquanto, os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Aqui mora um divisor de água na nossa vida. Quando a gente começa a perceber que o vício, na verdade, ou o nosso hábito, é apenas a nossa forma de exteriorizar algo que está errado dentro da gente. Muitas vezes algo que está errado no nosso espírito, nosso perispírito vem trazendo aquilo de gerações para gerações. Uma das coisas que eu sempre falo, existe uma romantização do álcool, por exemplo. Às vezes a criança é pequena e diz, olha ali, tomou a cerveja do pai. Né? Por que a gente evita esse tipo de contato? Por que isso não é algo salutar para ninguém? Porque às vezes esse espírito é um espírito que passou por inúmeras encarnações, num vício constante com esse álcool, tentando se livrar desse álcool. E nessa encarnação em que ele prometeu novamente, queria se livrar desse vício, desde cedo lhe é oferecido. Quando ele ainda não tem a capacidade de falar por ele, de entender. Então, a gente deve entender que as crianças, elas têm que ser muito protegidas por nós, de todos os tipos de vício. De todas as coisas que podem afetar de tal ponto que quando elas forem adultos, aquilo ali vai influenciar negativamente na vida delas. Só um exemplo, mas são muitas outras coisas. Vale ressaltar que na nossa sociedade, a rigor é extremamente machista, razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que as leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar um alívio. Só que, na verdade, esse alívio é muito momentâneo e acaba acarretando problemas muito maiores do que aquele que deveria ser resolvido. Então, aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas, reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções vício-dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante, porém o desconforto permanece imutável. Porém o desconforto está ali. Eu não resolvi o meu problema e eu estou criando outro. Eu estou sofrendo, é uma situação que eu preciso resolver, é algo que está em mim, que está na minha vida, eu não consigo. Eu busco outra fonte. Eu começo a comer compulsoriamente, eu começo a beber, eu começo a fumar, eu começo a me distrair com outras coisas. Até as compras na internet.
Ai, agora entrei, né, num terreno perigoso. Então aquilo momentaneamente parece que te ajuda, né? Ah, eu saio feliz, cheia de sacolas das lojas. Só que daqui uns dias está o problema da dívida batendo na tua porta. Já não compensa mais. Daí são noites perdidas de sono com aquele outro desajuste criado. E o que precisava ser resolvido não foi. Então o álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de início neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico-psíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoa de difícil convivência. Isto é, inconvenientes. Agora vem alguns vícios que às vezes a gente não percebe que tem e que são vícios e hábitos enraizados na gente. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Sabe aquela história? Eu nem penso, eu só falo, eu nem pensei. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Às vezes a pergunta é quem estamos enganando, né? O outro que escuta a nossa versão, a nossa mentira, ou a nós mesmos? Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Muito comum, pessoal. Muito comum a terceirização da culpa, a terceirização do problema, onde a pessoa conta tudo na versão dela, ela é a coitadinha, todo mundo fica com pena, e a outra pessoa que é a culpada. Só que daí ao longo da vida, cada ano é uma pessoa culpada diferente. Chega um ponto que não tem mais quem culpar. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Às vezes a gente está escutando a melhor explicação, a pessoa está nos mostrando e a gente diz, não, mas eu sempre pensei assim. Para mim é assim. Então a gente tem tanta insegurança em relação do que somos, em relação do que pensamos, que a gente não quer aceitar nem quando é o óbvio, né? E quantas vezes a gente muda de ideia, e que bom que a gente muda de ideia, né? A nossa evolução aqui faz parte, a gente está crescendo, está evoluindo, está mudando o nosso pensamento. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. É a famosa distração da compra. Eu estou tão envolvido com a minha compra, isso traz uma euforia tão grande. Eu fico olhando os modelos, os preços, as lojas, e eu passo o dia em função disso. E aquilo que eu precisava resolver fica para outro dia. Aí eu compro aquilo que eu quero, aí já não é mais importante. Aí eu invento outra coisa. Não, mas eu estou precisando agora de outra coisa. E a pessoa perde muito tempo nisso. Isso também mostra o quê? Que a gente tem algo para resolver, sim. Algo que a gente está deixando para depois. Não é normal a gente comprar desnecessariamente tudo que vê, né? Vício de criticar e mal julgar as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Mais fácil, né? Se eu estiver falando mal do fulano, ninguém olha para mim. Porque a gente está olhando para o fulano, ele não está aqui para se defender, ele não está ouvindo. Aí eu acho tudo que ele deveria mudar, como deveria ser a vida dele. Como é fácil resolver a vida do outro, né? Ninguém olha para mim. Principalmente eu. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Ai, mas o fulano só trabalha. Gente, ele trabalha de manhã, ele trabalha de tarde, trabalha de noite. É mesmo? E o tempo? E a vida? E a família? A gente não pode só trabalhar. Isso também é um sinal de desequilíbrio. Do que a pessoa está fugindo, né?
que ela está se escondendo ali naquele trabalho? Porque quando a gente está envolvido com o trabalho, a gente está tão focado no trabalho que a gente não pensa em outra coisa. Mas a gente tem que pensar também. A gente tem que serenar, a gente tem que organizar nossa mente, a gente tem que buscar outras coisas, o que a gente gosta, o que nos faz bem. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle de nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora de nosso controle e de nossas escolhas. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais, a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Às vezes a pessoa fala assim, ó, ai que engraçado, eu só atraio esse tipo de pessoa para a minha vida. Por quê, né? O que eu não estou me oferecendo? O que eu merecia e eu não estou me oferecendo? O que eu não estou buscando? É um desequilíbrio aí que eu ainda não consegui sanar. Aqui estão alguns itens a ser também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar junto a pessoas e situações sem tornar-nos parcial ou totalmente dependente delas. Primeiro, aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e escolher, cada vez mais livre das opiniões alheias. Quando a gente se livra daquela resposta assim, o teu pai é que sabe, o fulano é que sabe, depois eu vou ver com o Beltrano, tá, e com você, quando você vai ver? Você quer? É bom pra ti? Já pensou? Né? Porque aí fica fácil, eu coloco a resposta em outra pessoa, se der errado a culpa é da outra pessoa. Eu nem queria, mas eu fui, né? Então a primeira coisa é nos questionarmos se isso é proveitoso para nós, se nós queremos isso ou não. Segunda, combater nossa tendência de ser bonzinho, ou melhor, de desejar sempre agradar aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Por que você fez isso? Porque eu não sei dizer não. A pessoa precisava. Tudo bem, a pessoa precisava, mas ela não tinha como oferecer para aquela pessoa naquele momento. A pessoa está lá, se afogando. Como é que ela vai salvar outra? Então é o tipo de coisa que a gente precisa começar a entender. Eu tenho isso para oferecer? Porque se eu não tenho, se isso está faltando para mim, se no momento eu não estou bem, eu também não posso assumir a responsabilidade dos outros. Estimular nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Eu sou professora e eu falo muito sobre o não para os alunos como advérbio de negação, né? E eu falo assim para eles, pessoal, o não é um advérbio de negação, mas é muito mais que isso, não é libertador. Porque tudo aquilo que não nos faz bem, eu não quero, eu não vou, não fala assim comigo, não precisa gritar, não faz isso de novo, eu não gostei. A gente impõe limites. E as pessoas, muitas vezes, elas precisam de limite. Porque senão elas vão magoando, elas vão fazendo com que a gente faça mais do que a gente poderia, elas vão tirando. Então, tanto para os pais com os filhos, o não, na verdade, ele é um ato de amor. Se eu falar sempre sim, como eu vou educar essa criança? Num relacionamento em que eu só falo sim, qualquer tipo de relacionamento, amoroso, profissional, com meus amigos, quando que eu vou me fazer ouvir? Quando for um não. Então a gente já tem que acostumar a usar o não com mais tranquilidade. Eu não quero, eu não gostei, eu não vou, não fala assim comigo, não grita comigo, não precisa gritar.
Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência simbióticas, para que possamos ser nós mesmos e deixamos outros ser eles mesmos. Qualquer relacionamento, né, gente, tem gostos diferentes. Eu não posso fazer só o que a outra pessoa quer para fazer ela feliz. Ela também não pode fazer só o que eu quero. Tem coisas que a gente vai fazer sozinho. Às vezes, uma delas é vir à casa espírita. Eu gosto, eu me sinto bem aqui, mas a pessoa que eu estou, ela não gosta, tá tudo bem, eu venho sozinha. Não precisa trazer a pessoa junto, não, vai vir porque eu vou, né? Ou não vai ir porque eu não vou. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Começa a trocar, começa a reparar o que acontece quando eu mudo esse comportamento. Foi bom? Começa a fazer ele de novo, começa a fazer de novo. Aos poucos, as mudanças são aos poucos. Vamos lembrar que às vezes é algo que a gente traz desta vida, às vezes é algo que a gente traz há séculos. Não vai ser da noite para o dia, mas nós estamos aqui para mudar. Conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Deus nos ofereceu o livre-arbítrio. Nosso Pai nos ofereceu o livre-arbítrio. Ninguém tem o direito de tirar. Então, quando Jesus vem e nos oferece essa água da vida, que a gente entende e que a gente bebe, a gente tem que lembrar que a gente tem o livre-arbítrio para as nossas decisões. E que tudo isso vai influenciando e mudando os nossos hábitos ao longo dos tempos. E que bom! Cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade que já conhecemos. Buscando nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos. Analisando as opiniões de outras pessoas, que ao contrário de nós, já conhecemos nosso perfil psicológico. Então a gente vai analisando. A gente pode escutar a opinião da outra pessoa também, mas a gente vai analisando, vai vendo se é verdade ou não, se é o que a gente traz ou não, ou se é apenas a visão daquela pessoa. Nós não podemos sentir que somos ofendidos de uma pessoa que nem sabe das nossas dores, do que a gente carrega, do que a gente passou. Ela chega e fala uma coisa e a gente fica muito magoado. Por quê? É a verdade dela, não é a nossa. Só a gente sabe o que já passou, o que já viveu. Então a gente precisa aprender a filtrar essas críticas. Não, isso não serve para mim. Eu não sou assim e eu não preciso disso. Ou às vezes é algo que a gente observa e diz, nossa, mas sem querer eu acabo fazendo isso mesmo. E daí o que a gente pode mudar, quer mudar, a gente consegue mudar. Aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. Meditemos, pois, sobre essas ponderações, que com certeza nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, que estamos reencarnados juntos, é porque nós temos algo para corrigir. Mas nós temos muitas coisas boas que nós já construímos. Muitas, inúmeras. Esses dias eu estava falando com uma colega de profissão e ela me falou algo assim, eu queria ajudar mais, e eu disse assim, e ela é uma excelente profissional. E eu disse, já reparou o quanto você ajuda todos os dias os nossos alunos? O quanto eles são beneficiados com o teu amor? Quando você entra para a sala de aula, você não entra só com a matéria, você entra com o coração, com amor, eles te adoram. Você percebe que muitas vezes você é a única pessoa do dia que dá aquela atenção que eles tanto precisam? E ela me disse assim, eu não tinha pensado nisso. E eu, então, pense. Então, a gente entenda, pessoal, as inúmeras qualidades que a gente tem. A gente aceite que a gente ainda tem defeitos, ainda tem vícios, ainda tem padrões que a gente acaba repetindo, que é tão difícil, né? Mas que a gente vai aperfeiçoar tudo isso. Mas que a gente observe esse oceano infinito de coisas boas que a gente já construiu. Pessoal, eu digo que falo demais,
Aqui eu já ia começar com uma história de Pedro para vocês e já passou o tempo, né? Então eu desejo, pessoal, que vocês sintam lá no fundo do coração de vocês tudo de bom que vocês já construíram, que vocês já mudaram. Parabéns pela caminhada de cada um, pelo que vocês já evoluíram. Se olhem com amor, com carinho. Vejam o que ainda precisam mudar e vão mudando aos poucos. Mas o que vocês já construíram, podem ter certeza que é muito maior que isso. Muito obrigada.